a relação com o controle do pensamento e o estado emotivo e psicológico sensitivo que eu esteja, tem uma relação primacial quando se fala de uso de psicotrópico e da relação que isso possa trazer numa condição de disruptura. Há relato de criança que manifesta a mediunidade desde a infância, e aí se tem a questão do compromisso que ela assumiu quando veio, e aquilo já aflora na infância, e que essa criança ela pode ter uma associação visual, auditiva, que beiraria a alucinação, a ilusão, somente que, no caso de mediunidade manifestada na infância, isso é algo que não compromete o outro movimento dessa criança. Porque no caso de um adoecimento, de uma disruptura na sinapse, no neurotransmissor, na infância, isso pode se manifestar na forma de um autismo. E é sabedor que o autista, ele é um espírito muito inteligente, que numa existência pregressa, usou isso para denegrir. Seja em que área, na ciência, na arte, na maquinaria, um espírito que tinha já uma inteligência diferenciada e que fez um uso indevido dessa inteligência. Aí pede para vir como autista, ou é recambiado in natura pelo próprio movimento da espiritualidade com esse espírito, para uma limitação desse porte, onde, sob a cápsula autista, ele vai reaprender a direcionar a sua inteligência para algo bom. E é aí que entra a questão do autista ter dificuldade em ser contrariado. Porque é um espírito que antes, pela sua inteligência, liderava com facilidade o outro e acabava fazendo a sua vontade prevalecer pela própria artimanha raciocinal que tinha. E quando vem sob a cápsula autista, ele está numa conjuntura onde ele está num reaprendizado a usar essa capacidade que ele tem, e ao ser contrariado, isso irrita por aquilo que ele vivia no pregresso e como ele manejava fácil naquela ocasião. Somente que nessa conjuntura é importante o contrariar a sua vontade, porque isso ajuda a ir fazendo essa lapidação que ele precisa. Em caso em que ocorra o desejo de fazer valer,
algo, incisivar nisso aquilo que é e deve ser feito. Isso é importante para esse autista. Quando se tem um quadro desse jaez, na infância isso manifesta. E pode ser que esse autismo esteja associado a um tipo de alucinação. E quando é esse caso, fica claro que é uma expiação do espírito. No caso de uma mediunidade que aflora desde tenra idade, mesmo que essa criança ela tenha visão, ela tenha já uma clarividência, uma clareaudiência diferenciada, ela não apresenta o retraimento, a encapsulação de um autista, ou um quadro de comprometimento da sua jornada na convivência. Daí que isso, no seu primórdio, se manifesta, e quando é o caso de um compromisso mediúnico, isso vai vindo a fluxo, até porque quando se fala na questão do neurotivo, um médium lato sensu, que não tem a ostensividade do médium escrito senso, ele acaba que se iguala em termos de percepção à maioria. Mas um médium escrito senso ostensivo vai se destacar e ter uma gênese de resposta diferenciada. Em estudo feito sobre essa realidade, mostra que o médium ostensivo, em relação à maioria, ele não apresenta um quadro abaixo, em termos de saúde mental. E em relação a quem tem transtorno mental, ele se apresenta melhor. Daí que existe essa tenicidade, que é um fio de seda, que separa uma condição da outra e que é pedido a análise daquele caso. Porque quando o indivíduo está sob uma dificuldade neuronal, ele acaba diminuindo o controle do pensamento e acaba tendo impactação no autocomando. E isso desatrela a questão da obsessão, que encontra um campo ali na dificuldade que esse indivíduo tem de autocontrole, de comando do próprio impulso, da própria percepção, por falta de um neurotransmissor. E se o indivíduo trata essa parte com psicotrópico, aumenta a possibilidade de o obsessor desconectar por inviabilidade neurotransmissial. E aí o obsessor ele afasta ou tem a sua manobra dificultada.
Daí que a questão da catatonia também é um outro aspecto na questão da subjugação, que é um tipo de obsessão, onde se tem o furor catatônico que intercala com estupor catatônico, e isso pode ter ligação com a fase eufórica da bipolaridade. Quando se tem uma disfunção aí na célula nervosa. Um indivíduo em apresentar a depressão, se ele trata a depressão com um medicamento e tem ela sob rédea, ele pode sair da crise catatônica, até da oscilação catatônica, entre furor catatônico e estupor catatônico. Ele pode sobrenadar essa realidade e manter sob controle a catatonia, visto que a depressão está recebendo um atendimento feliz. Já na esquizofrenia catatônica, mesmo tratando da subjugação, que tem a ver com a questão moral do indivíduo, a parte espiritual, e fazendo tratamento da esquizofrenia, pode ser que ele tenha recidiva da crise catatônica esquizofrênica. E quando se tem essa questão da ligação por uma debilidade moral, isso acaba que exaure a vontade do indivíduo e a perda de vontade suga energia. É a paralisia de chumbo que prende o depressivo no leito. Ou inapta o indivíduo para um cometimento que aguarda. Ou leva ele até a desertação daquilo que ele havia imbuído de realizar. Daí que isso mostra como que é uma questão que se diferencia de acordo com o alcance desse efeito interferencial que atua na hipnose, na diminuição de percepção, na confusão, no desencaixe de informação, na fragmentação raciocinal. Tinha uma moça que ela estava sendo atendida por um médico e ela estava apresentando um delírio, que é uma experiência assim de falar o contraditório, de acusar quem está do lado. E, em dado instante, ela virou para o médico e disse que eles não gostavam dele e nem da namorada dele que estava em casa aguardando. E falou o nome dela. Alguém que ele não conhecia, ele espírita e essa moça não tinha tido contato com ele antes, porque ele palestrante. Então,
poderia ser que ela tivesse tido contato com alguma assertiva dele e daí soubesse o nome da namorada dele e soubesse da realidade dele enquanto militante espírita. Mas não era o caso. Ou seja, a questão da alucinação, quando chega até ao ilusionismo, a delirar e está sob um disruptor neuronal, mostra que aí pode haver ação de um obsessor, que nunca é um sozinho, é uma legião que atua. Então, quando ela fala para ele, nós não gostamos de você, quer dizer, este obsessor já falava enquanto legião, porque sempre é um numeroso conjunto de espíritos que está ali na atuação obsessiva. Não é um isolado. Até porque quem está numa lide infeliz sabe que para tentar interceptar alguém que faz o bem, não consegue com a própria força. Daí ele arregimenta quantidade para tentar compensar a perda de qualidade, haja vista a fraqueza e a própria vulnerabilidade da sombra diante da luz, do bem, do mal diante do bem. Daí que ali, isso fica claro quando ela diz, nós não gostamos de você. E mostra que nessa interface existe uma interferência espiritual que se aproveita de uma fragilidade neuronal. Num caso, claro, de interferência aí obsessiva. E aí entra a questão de que a subjugação atua na vontade. Fascinação entra na questão do raciocínio, da razão, que inverte, sofre atropelo.